Minha entrevistada de hoje é Zuleika Olivan. Ela que é psicóloga clínica, psicanalista e mestra em semiótica. Ela é do signo de Capricórnio, tem um ascendente em Capricórnio e a lua no signo de Libra. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, doutora Zuleika. O prazer é meu em estar aqui com você. Muito obrigado. Eu convidei a doutora Zuleika para estar presente para justamente tirar aquelas dúvidas que muitas pessoas muitas vezes têm. Está com alguma dúvida na vida, está com querendo ter uma organização no seu pensamento, no seu aspecto emocional. Procurar quem? Um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo ou um psicanalista? Esta é a pergunta inicial. O que procurar? Como procurar? Qual é a diferença que existe nessa psicologia, a psicanálise, a terapia? Olha, Jorge, a psicologia é quando a pessoa tem algum interesse, algum desejo em se conhecer melhor, em fazer algumas indagações sobre algum momento da sua vida, sobre o processo pelo qual ela está vivendo, ou mesmo quando ela está sofrendo de algum transtorno, uma depressão, uma ansiedade, e ela precisa de um profissional desta área, ela pode procurar um psicólogo, né, ou um médico psiquiatra que faça também a psicoterapia. Nós entramos aí na seguinte situação. O profissional psicólogo, ele, na sua formação, ele é apto, né, ele vai conhecer as várias facetas da subjetividade humana, ele vai estudar embasado em 3 propostas, 3 visões de homem, né, que é a psicanálise, a psicologia comportamental, cognitivo-comportamental e a fenomenologia existencial. Essas 3 visões de homem nos dão a condição, a ferramenta de trabalho, né, que nos impulsiona a trabalhar, né, que nos dá a condição de exercer a nossa profissão. Porque a nossa profissão, na verdade, nos dá a condição, porque a nossa ferramenta de trabalho é a palavra. Sim. A gente trabalha com a palavra, né? O profissional que é formado em medicina e faz a residência médica em psiquiatria, ele vai também ter na sua residência as noções dessas três visões de subjetividade que também lá na psicologia a pessoa se aprofunda, né? O estudante, no caso, vai se aprofundando. Bom, se ele quiser trabalhar em psicoterapia ou em análise, vai depender da vertente teórica que ele for se nortear, que for dar a condição para ele trabalhar, que for o que vai embasar o trabalho dele. A ferramenta é a mesma, é a fala, né? É o discurso do sujeito que está ali, que nos procura. O que diferencia a psicologia da psiquiatria é que na formação de psicólogo, o profissional é apto a aplicar testes psicológicos. O psicólogo. O psicólogo. O médico psiquiatra está apto a dar remédio, porque na sua formação ele ficou apto a dar o remédio, indicar o remédio. Ele não pode aplicar teste, porque no nosso país teste é privativo do profissional psicólogo, como o psicólogo não pode dar medicações. Dar medicações, porque é campo privativo do profissional médico. Né? A psicoterapia, porém, no nosso país, a palavra, né, psicoterapia, ela não é de profissão nenhuma. Ela psicoterapia? É. Então, para você ser um psicoterapeuta, você não precisa ser um psicólogo. E nem um médico psiquiatra. E nem tem formação para ser psicoterapeuta? Não é exigido na nossa legislação nenhum tipo de formação em que faça com que o sujeito que se auto-intitule psicoterapeuta sofra alguma sanção. Por exemplo, porque ele não tem nenhum conselho de classe e não tem nenhum impedimento jurídico, nem constitucional, nem que o impeça a exercer, se ele quiser se autodenominar psicoterapeuta. Por exemplo, então hoje um astrólogo, um numerólogo, ou qualquer pessoa que atenda ao público
com o seu trabalho, com a sua atividade, pode ser considerado psicoterapeuta? Pode. Se ele quiser se autonomear desta forma, ele não vai sofrer nenhum tipo de sanção por causa disso, por conta da nossa legislação. Mas também ele não conhece técnicas, né? A psicologia, pois é, a psicologia, ela tem numa das suas possibilidades de trabalho do profissional psicólogo, a psicologia clínica. Dentro da psicologia clínica, nós temos a psicoterapia, né? Já o profissional que quer atuar como médico psiquiatra, né? Ele vai vai poder ministrar um remédio e também vai poder ser um psicoterapeuta ou um psicanalista. Por que eu faço essa distinção das duas palavras? Porque quando você trabalha com o inconsciente, normalmente você vai para a psicanálise. A psicanálise nos foi ensinada, né? Quem descobriu foi o Freud, então, e de lá para cá tem todos os desdobramentos do seu desenvolvimento. Então, um psicanalista normalmente vai fazer a leitura de um inconsciente. Podemos deixar essa questão para o segundo bloco? Podemos. Então tá bem. Não saia daí, já já estamos de volta. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é Zuleika Olivan. Estamos falando de psicologia, psicanálise, terapia, psicoterapia, enfim. Nós deixamos para o segundo bloco, Zuleika, para você elucidar mais o tema. O psicanalista trabalha com o inconsciente. Sim. Né? Veja, quando você faz o curso de psicologia, o que norteia o trabalho, porque é uma profissão, então ela é norteada por uma teoria, pelo vasto conhecimento da subjetividade humana que foi aparecendo. Tudo isso tem uma história, né, na formação dessa disciplina. Então, você é formado, apto a ser psicólogo. O psicólogo atua em várias áreas e tal, mas você não quer ser psicólogo, você quer fazer um estudo, você quer aprofundar o seu olhar de uma forma psicanaliticamente falando. Então, o que você faz? Você vai estudar a psicanálise, né? Então, o seu estudo compreende o quê? A sua própria formação, você vai se aprofundar naquilo que você quer, naquilo que você quer trabalhar, porque esta visão de subjetividade humana vai mais ao encontro daquilo que você acredita e defende até para você mesmo. Então, você vai procurar se aprofundar nesta área. A psicanálise é aquela visão da subjetividade que acredita na existência de um inconsciente no homem. O inconsciente mais profundo que não se tem acesso, né? Agora, já durante as sessões, já a fenomenologia existencialismo, ele vai trabalhar com uma outra ferramenta. Ele vai, sim, ter um olhar para essa subjetividade diferente daquela proposta pela psicanálise. Já o cognitivo comportamental, o profissional que quer trabalhar com essa teoria que sustenta o seu trabalho, ele já vai ver essa subjetividade também de uma outra maneira. Então, tem gente que diz, né, eu já escuto isso há mais de 30 anos, que dá para trabalhar com os três. Eu acho um pouco difícil você fazer uma jogada assim, né? Mas cada profissional é um profissional, né? Enfim, aí se você for se aprofundar na coisa, a discussão ela é muito ampla, né? E existem mais de 800 recursos em psicoterapia, porque qual é a distinção? O psicanalista, ele diferencia o seu trabalho em função desse inconsciente que não se tem acesso, etc. Os outros a gente denomina psicoterapeuta porque não trabalha com esse inconsciente
que não se tem acesso. Tem uma outra visão, um outro entendimento da subjetividade. E a psicoterapia é aquela tal palavrinha, né, que todo mundo pode se autodenominar, mas não necessariamente esta pessoa fez a formação em psicologia ou em medicina com residência em psiquiatria. Zuleika, uma pessoa assim que está querendo buscar uma compreensão melhor de si, tem alguma idade específica para isso? Não, você procura uma ajuda, né, ou se conhecer melhor no momento em que essa interrogação surge. Não tem uma idade. Você vai porque você quer se aprofundar, você quer se conhecer melhor, ou porque você tem algum transtorno, alguma situação que te é mais difícil conviver com ela, que você quer ver por quê, e aí você procura. O profissional que você procura não importa de qual é a sustentação teórica que ele trabalha. Todos, não importa, todos vão buscar ajudar o sujeito, né? Todas essas ferramentas todas que tem aí à disposição do profissional é para efetivamente ajudar o sujeito a sair dessa situação que ele vai lá e procura. Então, aí vai depender do quê? Da empatia, você tem que se sentir bem, você está falando da sua vida, você tem que se sentir bem aonde você está fazendo isso, né? Então, há que ter uma confiança, esse trabalho é basicamente um trabalho de confiança, não dá para o sujeito duvidar daquela confiança que se estabelece ali, porque senão não existe trabalho, o trabalho se quebra. Então, assim, não é interessante, então, a pessoa, antes de estar buscando um profissional, saber qual é a linha de trabalho dele? Não, isso importa para o profissional, porque isso ele tem que saber como é que ele vai conduzir este barco, vamos dizer assim, e o que está sustentando esta condução. Para ele. Agora, para a pessoa que vai buscar essa ajuda, esse serviço, vai nessa pessoa para falar de si, não importa. Eu conheço muitas pessoas que têm um certo receio de procurar um profissional, porque não sabe, mas eu vou chegar lá e eu vou ter que ficar falando da minha vida, e o profissional e o psicólogo não fala nada, eu vou ter que ficar falando, vai me ajudar em quê? Ainda tem pessoas que têm uma resistência à psicologia, né? Sim, então, há uma psicoterapia, vamos dizer assim, né? Tem essa resistência, tem esse medo, tem uma coisa assim, isso é para louco, eu não sou louco, eu não preciso. Existe ainda um estigma, né? Existe ainda um preconceito. Às vezes você ouve um artista, eu vou para minha análise. Se você assistir os filmes do Woody Allen, não tem um filme que ele não vai 3, 4 vezes por semana no analista dele, mas é o analista dele. É verdade. Então, assim, a psicanálise também tem uma coisa no social, né? Eu vou no meu analista e tal, mas ou o psicoterapeuta, enfim, aí é aquela coisa, é a relação de confiança que se estabelece. Zuleika, eu tenho mais perguntas para te fazer, e assim, até em termos de tempo, como é que funciona, né? Mas vamos fazer no segundo programa, tá bem? Tá bem, então, obrigada. Tá bem. Não saia daí, a gente volta já já. Vai fazer obra no seu apartamento, vai melhorar a sua habitabilidade, trocar o azulejo, quem sabe o piso? Importante, gente. Toda e qualquer obra dentro do seu apartamento, há necessidade da comunicação formal, ou seja, por escrito, ao síndico e o acompanhamento de um engenheiro ou arquiteto. O síndico, para poder autorizar a obra, ele tem que ter o que a gente chama normalmente de ART, Auto de Responsabilidade Técnica, e dos engenheiros tem uma outra denominação, mas o mais importante é que você mostre para o síndico que está tudo regular e de que não vai causar nenhum problema futuro, não só para você, mas para o próprio condomínio e seus vizinhos. Até a próxima! Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.